A virtude pode, por algum tempo, ser perseguida pelos infortúnios, e a justiça pode ser escondida pelos triunfos passageiros do vício, mas o poder, cujos atributos são peculiares, limpa as nuvens dos erros, e até mesmo nesse mundo revela o seu trono da justiça. Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar do livro Os Castelos de Atlin e Dumbarton, uma história das Highlands de Anne Radcliffe. Como vocês sabem, é um projeto que eu tenho de ler todos os livros de literatura gótica pertencentes a Anne Radcliffe. Logo no início da narrativa, nós somos apresentados a paisagem, né, das terras altas das Highlands da Escócia. E nessas terras tem dois castelos, Atlin e Dumbarton. Atlin o Conde de Atlin é uma pessoa justa, mas nós não conhecemos na narrativa, porque ele foi assassinado pelo seu inimigo, né, que é Malco, o dono do castelo de Dumbarton. Com a morte do marido, Matilda cria os filhos de uma forma muito amorosa. Matilda é a esposa do Conde de Atlin, né? E ela tem dois filhos, chamados Mary e Oswald. Ela cria os filhos de uma forma amorosa e ela não instiga a vingança, né, dentro dos seus servos ali para que não haja morte entre os mesmos. Todavia, quando Osbert completa 19 anos, ele decide empreitar uma guerra contra, né, o vilão Malco, que matou o pai dele, né? Mas antes ele dá uma passeada ali pelas redondezas do castelo de Atlin e ele encontra um jovem chamado Ali, eu acho que é assim a pronúncia, que, né, eles vão ser vamos dizer assim, os personagens principais que levam a intriga nessa narrativa, né? No segundo momento da narrativa, o que acontece é que, né, Ali e Osbert começam a preparar uma batalha e eles cercam o castelo de Dubain. Malcolm, como um vilão experiente, né, consegue vencer e assim, né, de mão cheia prende Osbert no seu castelo e Alien. Só que o Alien consegue fugir e o Osbert fica lá. Ali acaba indo, né, voltando para o castelo de Atlin, contar para Matilda o que aconteceu com o filho dela. E aqui, gente, no caminho ele sequestra a menina Mary e Mary fica lá. Depois descobre que a Alin é amigo. Enfim, gente, aqui eu vou dizer para vocês, essas histórias, né, que se passam, que tem literatura gótica nesse contexto dos clássicos góticos do início, né? Tem que ter um castelo, tem que ter floresta, tem que ter uma moça sendo capturada, não um vilão perseguindo a moça e muitos bandidos. Nós sabemos que isso acontece porque imagine só que você vive na Idade Média, século XII por aí. Então imagine só o que aconteceu naquela época. Você estava andando numa carruagem, simplesmente dando uma voltinha ali nas suas redondezas, no seu castelo, na época castelos, né, não tinham fazenda, era castelos, né? E de repente viu umas pessoas, bandidos, e te roubavam, saqueavam, pegavam tua filha, ai, misericórdia. Então, assim, era bem bárbaro mesmo, nessa época medieval. Então, a gente vê muito isso porque é o que se passava. Eu não entendo por que em 1700, né, e 89, como eu falei, deixa eu conferir nada, 1789, quando o livro foi publicado, ou seja, era o final do século XVIII, né? E as pessoas se interessavam muito por essas histórias. Isso é bem interessante. Eu sei que aqui a questão do mistério, da aventura, tudo envolve, né, esse fascínio por essa narrativa. Aqui eu tô comentando um pouco com vocês, porque eu vou começar a dar spoiler daqui a pouco, e eu não quero que vocês, né, venham a querer. Mas a narrativa aqui, a história em si, é sobre essa família, né, que tem dois castelos inimigos, e um quer derrotar o outro, né? No caso de Osbert, quer vingar o pai, e o Malcolm quer simplesmente expandir suas terras, seu poder, né? E ele tem ambições bem, assim, egoístas, e ele quer porque quer várias coisas. Por exemplo, tem um momento da narrativa que ele prende Osbert e diz que só vai libertá-lo se a Matilda, né, a rainha do castelo de Atlin, der a sua filha Melry em troca. Então, assim, o cara é sanguinário, é horrível, sabe, mercenário, e os castelos ficam se degladiando. Então, eu não vou contar mais nada, sabe, porque se eu falar, vai acabar dando spoiler, e você precisa, né, ler a história. Eu só tenho uma coisa a dizer, é um livro que é curtinho. Eu vou até comparar em relação à Mulher de Branco. Acho que vocês não aguentam mais me ouvir falar da Mulher de Branco.
Vejam a diferença dos volumes, né? Da Mulher de Branco e do Castelo de Atlin e do Umbaine. Olha a diferença. Eu li esse aqui bem mais rápido do que esse outro. Por quê? Aqui na Mulher de Branco nós temos o desenvolvimento das personagens, né? Elas são mais bem desenvolvidas. Você se apega demais a Miss Hallcombe, você quer acompanhar a história, né? Você quer saber quem é a Mulher de Branco. Aqui, apesar de ser um livro de aventura, a aventura é muito curtinha, é muita coisa acontecendo, mas as coisas não são desenvolvidas. E principalmente nós não nos apegamos aos personagens porque os personagens não são desenvolvidos. Eu entendo que isso acontece. Olha, eu vou gravar um vídeo depois só falando sobre Anne Radcliffe, quem foi essa mulher, as obras que ela escreveu. Mas agora eu não vou fazer isso. Quando eu terminar de ler todos os livros dela, que já estou quase terminando, tá? Só faltam 2. Um que tá ali já na agulha, que eu esqueci o nome agora. E o segundo que é o Castelo de Otranto. Aí eu vou comentar sobre a obra dela. Mas aqui é o primeiro livro dela. Esse aqui foi o primeiro livro que ela escreveu, né? O segundo é o que eu vou ler agora. O terceiro é aquele Um Romance na Sicília. Então a gente já vê que, em comparação, né? Um Romance na Sicília, você já vê o desenvolvimento da personagem lá, Júlia. Já dá para você se apegar à personagem, você ficar aflito em relação aos acontecimentos, né? Da personagem. Mas aqui você não se apega muito, sabe? Assim, essa questão. Eu tive dificuldade de ler por causa disso. Apesar da história ser curtinha, a narrativa ser curta, ter um monte de aventura, eu acredito que, imagine só você vivendo lá no século XVIII, né? 1700, né? Século XVIII, você vivendo lá e você não tinha Netflix, não tinha televisão, você lia para se divertir. Então, com certeza foi uma narrativa bem divertida, mas tipo, eu acho que faltou desenvolver os personagens. Mas como foi o primeiro romance Primeiro, da escritora, vamos dar um salto positivo para ela. Porque aqui nós vemos uma paisagem muito bonita, né? Os 2 castelos, algumas cenas sabe, de ataques deveriam, se fosse, por exemplo, um homem que tivesse mais, assim, experiências de batalhas, talvez tivesse tido umas cenas bem legais, sabe? É bem interessante, mas aqui os elementos góticos da narrativa, as histórias se passam, né, em 2 castelos, né, mas assim, uma alcova que tem passagens secretas. A gente vê a personagem Mary, né, sendo perseguida pelo vilão Malcolm, que é porque quer casar com a menina, né, para expandir o seu poder, não é nem por amor. Aí nós vemos os rapazes lutando para salvá-la, né. Aqui a gente não vê o elemento sobrenatural, né? Nem de longe, assim, sabe? As coisas simplesmente vão acontecendo e vão se desencadeando, mas não tem nenhum elemento sobrenatural que é explicado no final. Então a gente vê que Anne Radcliffe, ela vai apurar a sua técnica de escritora, né? De romancista do gótico ao longo das suas narrativas. E ela vai fazer isso tão bem que ela vai se tornar tipo um norte, tá entendendo? Todo mundo, seja para satirizar ou para seguir os caminhos, teve que se voltar para ela. Eu gostei da narrativa, né? Eu tive dificuldade de ler, porque com certeza a Mulher de Branco me conquistou muito mais. A leitura, né? Foi bem mais fluida do que essa, mas como eu disse, né? Eu quero escrever romances góticos, eu quero ler tudo. Um dia, quem sabe, eu consiga. Mas eu acho que seria uma narrativa mais simplesinha assim. Eu queria. Nós vamos ver várias reviravoltas, né? Tentativas e erros de Aline, né? Tentando salvar o seu amigo Osbert. E finalmente ele consegue salvar. E o Osbert volta para casa, né? Não satisfeito com isso, o Malcolm decide invadir o castelo de Atlin e empreita uma guerra e vai lá para se vingar, né? E aí o que é que acontece, minha gente? O Osbert consegue vencer o vilão, né? E aí o vilão, ele está, né, para morrer e ele quer voltar para o seu castelo para falar as últimas palavras para a baronesa, né, Louise. E ele fala assim: olhe, eu roubei o filho dela e o filho dela está por aí, criado por uma pessoa aleatória aí, né? E aí as pessoas ficam querendo saber quem é o filho, o herdeiro do castelo de Dubai. Ninguém sabe. Só que no decorrer da história, né? Alien, que é esse personagem que aparece do nada, né, que conquista a amizade de Osbert, ele se apaixona por Louise. Em vários momentos da narrativa, ele fica lutando, né, para merecer o amor da mulher,
Mas Osbert não quer o casamento porque vê que ele é um cara pobre, em outras palavras, né? E ó, veja só você, né? Como são as coisas. Em vários momentos, o Alien salva-o 2 vezes da morte. E salva a irmã 2 vezes de vilões, né? Por 2 vezes a menina foi pega por vilões, por pessoas ali, rufões, acho que é assim a palavra que eles usam aqui. E ele salva a moça, mas ele diz: Não, eu sei que você é merecedor da mão da minha irmã, mas você, né? Ele pensa, mas você não tem dinheiro, né? Só que aí no final da narrativa, minha gente, o que acontece? Imagine só o que acontece. Descobrem que aquele filho, né, perdido que o conde pegou lá da Louise, da baronesa, é o Alien. E quando ele entra lá, depois da última aventura, que a mãe olha, ai meu filho, é você. E os dois ali, né, ficam... ele vira herdeiro e no finalzinho da história, a mão dele é concedida à somada, né? E aí é interessante as últimas palavras aqui, ó. Certamente, declarou ele, este é o momento de perfeita felicidade. Agora eu posso recompensar aquelas virtudes que sempre reconheci e amei e dar o devido merecimento pelos serviços os quais todos os presentes conhecem, né? Este homem, abraçando a Alien, salvou a minha irmã e a minha vida e a minha irmã, não somente uma vez, mas várias vezes. Ninguém é mais merecedor dessa alegria do que o meu amigo Philip, Barão Malcolm, mas sempre o meu fiel amigo Aileen, né? A você, meu amigo e irmão, entrego a felicidade da minha irmã. Ou seja, o verdadeiro nome de Aileen é Philip, o Barão Malcolm, né? E assim os dois ficam felizes para sempre. Então, assim, gente, mais uma vez, assim, reiterando as minhas informações. A narrativa, ela é interessante porque apresenta os elementos góticos que eu tanto amo, né? Castelos, Highlands, terras altas, Idade Média, sabe? Briga entre homens tentando salvar suas donzelas. Apesar de que eu tenho apenas um ponto a falar. Eu gosto muito do gótico como elemento insólito, realmente insólito, né? O sobrenatural, por exemplo. Aqui não temos, né? Mas a gente tem assim, como se fosse o próprio destino, né? Como a citação que eu falei para vocês logo na primeira fala, né? Como se o destino ele fosse criando mecanismo para trazer a justiça, o bem, né? Então isso é bem interessante, né? O casamento, né, dos dois, de Mary e de Philip Island, restaura a união entre os dois castelos, né? E a paz começa a reinar entre os dois castelos, tirando todo o sofrimento e morte. Gente, sem falar também que eu gostaria de abrir um parênteses aqui para falar sobre essa capa da Pedra Azul. Olha só isso, né? Esse livro aqui vocês só vão encontrar na Pedra Azul. Não veio muitas gravuras aqui dentro, só veio essa aqui, ó. Os marcadores também são lindos, entendeu? Tem outro ali que eu guardei, esse aqui eu estou usando. Então, assim, essa edição da Pedra Azul é simplesmente belíssimo, né? E vale super a pena a leitura. É aquilo que eu falo para vocês. Se vocês são a louca da literatura gótica, como eu, tem que ler o primeiro romance de Anne Radcliffe, a mãe da literatura gótica, né? A literatura gótica com finais explicados. De antemão, você já sabe disso. Então é isso. Até a próxima. Tchau para vocês.